A segunda temporada de The Last of Us chegou, mas parece que as coisas estão tranquilas demais. Ao que parece agora, o Chris está ficando mais inteligente, mais sagaz. E a Abby? O que será que tá passando naquela mente pensante dela? Ficou curioso? Então bora com a gente na análise do primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us. Galera, eu vou mandar logo de cara. A gente gostou do primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us, mas teve coisas também que eles deixaram a desejar. Mas a trama tá legal, os personagens estão bem apresentados, os novos tipos de infectados também ficou muito maneiro. Mas será que aquilo que eles deixaram a desejar deixou o episódio ruim? Ficou muito diferente do jogo? Vai ser bem devagar. Fica com a gente aqui nesse vídeo porque a gente vai te trazer uma análise sincera, direta e sem enrolação desse episódio. Galera, antes de falar sobre qualquer personagem, a gente precisa falar sobre um lugar muito importante. Jackson. Jackson é o que mais chega perto de uma civilização comum nesse tempo pós-apocalíptico. Ela é uma cidade muito bem estruturada, com energia elétrica, casas bem cuidadas, muito organizada, até com patrulhas constantes nas ruas. Lá, cada pessoa tem sua função, que é definida por um conselho que funciona mais ou menos como se fosse um comitê. Esse comitê fica responsável por resolver todos os problemas da cidade. E o mais impressionante é a sensação de tranquilidade que Jackson passa. Ele passa o sentimento como se o mundo tivesse voltado a funcionar normalmente. Mas calma lá, que nem tudo é o que parece. Essa paz inteira que eles estão sentindo parece que não vai durar muito tempo. Mas a gente vai comentar sobre isso mais pra frente. Dina e o Jess. Nesse episódio, a gente vai conhecer dois personagens muito importantes, a Dina e o Jess. A Dina é o par romântico da Ellie. Ela é uma personagem muito carismática, muito animada, uma personagem que a gente facilmente se conecta com ela. A relação dela com a Ellie é muito bem construída. Elas têm química, elas têm amor, elas trazem aquele sentimento como se o mundo tivesse voltado ao normal. Mas espera lá, porque eu não sei vocês se tiveram a mesma percepção que eu, mas muitas das vezes essa relação das duas passa um pouco do ponto, né? Você pode ver que muitas das vezes elas têm um comportamento de adolescentes rebeldes, sabe? Isso fica muito claro na cena que elas vão fazer uma patrulha junto com uma outra equipe, mas elas não estão querendo acatar as ordens e elas vão pro mercado. Quem jogou o jogo sabe como era tenso enfrentar os instaladores. Vocês sabem que a gente ficava num silêncio total, mas o próprio jogo continuava com barulhos sinistros dos próprios instaladores. Só que naquele momento, parecia que elas estavam só em mais uma missão comum. Elas entraram ali, fizeram o que tinham que fazer e ia pra casa, né? Só que tirou o pesar de terror, de tensão e suspense que aquela cena poderia ter trago. Então eu acho que eles pecaram nesse momento também, e essa relação das duas às vezes tem que ser um pouco mais elaborada nesse sentido. Enquanto a relação da Dina e da Ellie é muito mais emocional, o Jess é aquele cara pura razão. Se o grupo sai do foco, ele traz o grupo de volta. Se o grupo se desperta, ele traz o grupo de volta. Ele é um cara muito importante e eu tenho certeza que a gente vai conversar muito mais sobre ele daqui pra frente. Abby! Se você era uma daquelas pessoas que esperava a Abby musculosa, forte, pode esquecer. Essa Abby que a gente tem é a Abby antes da creatina, muito mais fraca, muito mais devagar, mas que também que não é pouca bosta. Ela ainda manda muito bem. O quê? Quando a gente matar ele, vai ser bem devagar. Nesse primeiro episódio, nós somos apresentados a Abby e ao grupo deles. Eles são os que restou dos vagalumes depois que o Joel simplesmente encerrou com todos. Cancelou o CPF de todo mundo. Literalmente. A gente também é apresentado ainda só um pouquinho ao grupo WLF, que ainda a série não comentou muito, mas nós teremos muito mais deles daqui pra frente. E aqui vale ressaltar que a Abby, ela é filha do Dr. Jared Anderson, que era o cirurgião responsável por extrair a cura da Ellie e trazer para a humanidade. Só que ele acabou sendo morto pelo Joel, que descobriu que para trazer a cura para a humanidade, eles precisavam matar a Ellie. O Joel obviamente não deixou isso acontecer. Só que esse daqui é o gatilho importantíssimo para a série, porque é por essa vingança
que a segunda temporada tem sentido. Caralho! Cadê ela? Vai se fuder! Eu não tô com tempo pra isso. Diferente da série no jogo, a Abby é uma personagem jogável. E não apenas isso. No jogo, a gente tem uma apresentação de toda a história da Abby. A gente consegue entender os motivos da sua vingança, a razão, o porquê o grupo dela está com ela. E isso é uma coisa que até agora não aconteceu na série. Mas, independentemente se isso ocorra ou não, a Abby já é uma personagem real e ela vai ser o foco e a trama principal do desenrolar da série. Ellie. Enquanto a gente vê uma Abby cheia de motivações, a gente também vê uma Ellie muito diferente do que a gente estava acostumado e habituado, né? Ela não é mais aquela mesma garotinha que o Joel precisava ficar protegendo e defendendo ela em todos os momentos. A gente vê que agora ela já amadureceu, já mudou, já tá diferente e ela consegue enfrentar de cara o que der e vier. Isso fica claro em uma das cenas que a gente vê nesse primeiro episódio, quando ela tá enfrentando um cara que é 2 vezes maior que ela. Ela sai pra porradaria sincera com ele, tá? Ela dá um golpe lá de jiu-jitsu que, meu amigo, coloca ele no chão. Isso fica claro ali, a série deixa claro que agora ela consegue se defender. Mas aí vem a virada. A gente descobre que o rapaz segurou a mão porque o Joel pediu. Isso também dá aquela duvidazinha na nossa cabeça. Como será que está o relacionamento deles? E tem outro detalhe, tá? Nesse momento, a gente percebe que a Ellie, ela tá um pouco diferente da Ellie do jogo. Essa Ellie da série, ela tá um pouco mais impulsiva, com os confrontos, um pouco mais rebelde. Tem até uma cena que a gente vê ela e o Tommy que saíram para uma patrulha, e o Tommy acaba pedindo para ela ficar quieta, né, sobre a questão dela ser a cura e tudo mais. E ela simplesmente sai gritando para todo mundo, eu sou a cura, eu sou a cura, eu sou a cura. Então, parece que ela tá nesse momento meio rebelde, nessa vibe dela, que a gente não tá entendendo direito. Porque no jogo, a Ellie, ela não é assim. Ela é uma personagem mais contida, mais reservada. Ela tem as discussões com o Joel? Tem. Mas ela não é tão rebelde assim como a série tá mostrando. Mas a gente já consegue perceber que a Ellie, ela tá diferente. Ela mudou e ela ainda vai ser muito importante pra série daqui pra frente. Eu fui mordida, gente! Ellie! Fui mordida! Oh, Ellie! Eu sou imune! Joel. Agora, o Joel não é só qualquer um. Ele é alguém que faz a engrenagem continuar girando. Ele é alguém muito importante para Jackson. É alguém que faz a comunidade se manter como si. E quando o assunto é ação, a gente percebe que o Joel já não é mais aquele Joel da primeira temporada. A gente percebe, como o Manguinha acabou de falar, que ele tá numa pegada mais administrativa. Ele tá tentando entender o que ele fez pra Ellie. Ele tá ajudando os líderes de Jackson com a reconstrução da cidade, né, com os armazenamentos, com os refugiados que estão chegando. Então a gente percebe que a própria série tirou o Joel um pouco daquela pegada de ação, só que a gente lembra dele como um personagem sobrevivente, né? E isso fica claro que ele tem esse instinto sobrevivente em uma das cenas do primeiro episódio, quando um cara ofende a Ellie e ele parte pra cima dele, porque com o Joel é assim, teve problema, tem ação. Mas agora a série parece que tá segurando um pouco ele nesse quesito. Acho que porque eles estão esperando chegar naquele momento em que ele vai se encontrar com a Abby. E vamos deixar claro aqui, né? Eu tô louco pra ver, não sei você, mas eu tô louco pra ver essa cena e tô louco pra ver como que a série vai adaptar esse encontro. E ele também aparece com sessões com uma psicóloga, pra gente ver também o tanto que ele mudou. Ele também não pode falar tudo o que aconteceu. Ele não pode falar o que ele fez com os vagalumes, ele não pode falar o que aconteceu com a Ellie, mas mesmo assim a gente vê que ele está tentando mudar como pessoa, está tentando entender o que está acontecendo. O Joel está preso num dilema moral. Ele quer resolver a situação dele, mas ele não sabe como. Por quê? Porque ele resolve tudo com porrada. Só que com uma outra pessoa, e ainda mais uma pessoa que ele ama, não pode ser assim. Ele precisa aprender a conversar, aprender a se expressar, e é por isso que ele faz a terapia, para tentar sair desse dilema e poder encontrar a união com a Ellie, poder se reconectar com ela. Todas as filhas de 19 anos agem em relação ao pai. Todas. Essa já é o quê? Sua 5ª sessão? E você vai ficar aí choramingando toda vez? Não era pra você validar os meus sentimentos? Na verdade, sim. Cordyceps. E o que parece que pegou todo mundo de surpresa nesse episódio foi a questão do Cordyceps estar se infiltrando devagar e silenciosamente ali dentro de Jackson, né? A gente consegue ver em uma cena que os encanamentos da cidade
tão cheio de raízes e vegetação que tá crescendo ali ao redor da cidade. Só que o Cordyceps, né, essas gavinhas, elas estão misturadas ali no meio, silenciosamente, ninguém tá vendo. E isso foi uma sacada muito boa da série, tá? Porque a série adaptou desse jeito. No jogo, a gente só tem os esporos, né? Se respirar os esporos, aí você acaba sendo infectado. Mas a série ela adaptou essas gavinhas, essas raízes e ficou muito legal. Por quê? Porque essas gavinhas, elas conectam com os infectados que estão a quilômetros de distância. Então assim, Jackson não tá tão protegido assim como eles estão achando. Porque imagina, se isso conecta infectados a quilômetro de distância, o que será que pode acontecer se conectar todos que estão ao redor? Já parou pra pensar nisso? E isso é um sinal gravíssimo, porque enquanto eles estão em paz, eles mal podem imaginar que há brechas na sua muralha. E literalmente não seria bem nas muralhas, né? Seria embaixo da terra. Mas isso pode fazer a Jackson virar de ponta cabeça. E não para por aí. A série também introduziu um novo tipo de infectado, os perseguidores, ou, como os fãs gostam de chamar, os Stalkers, né? A gente vê ele na cena em que a Ellie ela despenca do piso superior do mercadinho. Só que a atitude desse infectado é um tanto quanto diferente. A gente percebe que ele não ataca de uma vez. Ele vai se escondendo, ele vai se esgueirando, ele vai ficando ali nas sombras e quando a vítima pensa que fugiu, ele dá o bote. A Ellie diz que ele é mais inteligente. Não inteligente como os humanos, mas ele é mais inteligente do que os outros infectados que vêm na correria, vêm no grito, vêm fazendo um algazarra. Esse não. Esse parece realmente ser mais inteligente na hora do ataque. É isso aí, os Stalkers são a fase 2 do Cordyceps. Eles são mais inteligentes, mais astutos e mais espertos também. Eles fazem armadilha e te fazem pensar 2 vezes antes de você seguir pelo aquele caminho. E isso foi um baita acerto, por conta que isso traz um novo tipo de medo, traz um novo tipo de situação. Uma situação onde você não sabe o que esperar do inimigo. Antes existia um padrão, correria e loucura. Agora não, o inimigo está astuto, o vírus está evoluindo. E isso faz com que Jackson inteira possa ter que se mudar. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Jackson tá em risco. Os infectados estão evoluindo. Cordyceps entrando pelos raízes do encanamento. E agora? O que esperar da série? Bom, galera, nossa opinião sincera sobre o episódio é que a série voltou com uma pegada muito boa. Uma atmosfera mais tensa, novos tipos de infectado, Cordyceps se infiltrando lentamente pela cidade. Bom, The Last of Us tem tudo para ser uma das melhores adaptações de videogame de todos os tempos. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar o like, pois ajuda demais a gente. Se inscreve no canal para ver os nossos próximos vídeos e comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio e principalmente o que você acha que vai acontecer nos próximos episódios. É isso aí. Valeu por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.